Louvamos a Deus por sua presença, por vossa presença. Agradecemos a Deus porque estamos em mais um sábado, onde agora louvamos o nome do Senhor. Também nós agradecemos a Deus por esta bonita interpretação musical, palavras profundas. Jesus é o último, é o primeiro, é o último, é o melhor e Ele é tudo em nós, não é? Quando temos esta ideia, quando temos essa concepção teológica e espiritual, a nossa vida vai melhor, colocando Jesus no centro da nossa vida. Queria aproveitar essa oportunidade também para agradecer. Já fiz uma vez aqui, talvez no mês de novembro, mas eu faço agora que estamos no final do ano, para agradecer todos vocês que trabalham para Deus, ocupando os cargos, as funções ministeriais aqui na igreja. E quero dizer que tenho orado também para todos aqueles que vão continuar com as funções para o ano e os novos que vão assumir, que o Espírito Santo possa capacitar cada um de nós nas bênçãos do trabalho para o Senhor. Que tenhamos um ano 2024 muito abençoado no trabalho missionário também. Mas o facto é que estamos a viver a quadra natalícia. Nesta época do ano, o cristianismo comemora o nascimento de Jesus. E é muito importante nós aproveitarmos esta oportunidade também, embora não sabemos a data que Jesus nasceu, muito provavelmente ele nasceu ali no mês de outubro, não em dezembro, porque os pastores estavam. Mas nós aproveitamos esta oportunidade que o mundo todo está voltado para o nascimento de Jesus e nós também falamos desse acontecimento maravilhoso. E eu gosto muito desta época do Natal. Eu lembro as minhas brincadeiras com os meus irmãos, éramos em 10, imaginem, com os primos, com os tios, ora Natal na casa de um, ora virada do ano, Ano Novo na casa de outro, era uma festa com jogo de futebol, com brincadeiras, e também na igreja nós fazíamos os programas de Natal, e recitávamos poesias, e ouvíamos mensagens diferentes, mensagens que falam ao coração, porque tem a ver com o nascimento de Jesus. E me lembro também que na minha igreja, uma igreja simples lá do Paraná, no Brasil, no sul do Brasil, tínhamos a vertente também missionária. Os dirigentes embrulhavam alguns livrinhos com um bombom, uma coisinha ou outra, e nós crianças saíamos para distribuir para os vizinhos, primeiro para as visitas que iam nos programas de Natal, e depois para os interessados e vizinhos da igreja. E era muito bom nós termos, para mim foi muito bom eu ter crescido com esta ideia do Natal, do nascimento de Jesus, e hoje eu tenho doces lembranças. Há pessoas que não gostam muito, porque nessa época do Natal perderam pais, perderam emprego, tiveram uma desilusão na vida e fazem a relação e não gostam muito, e nós respeitamos também. Mas o fato é que quando Deus quer revelar algo grandioso para a humanidade, Ele usa métodos incríveis. Curioso, e o Natal tem essa vertente. Vejam bem, primeiro Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a uma virgem que se chamava Maria, estava prometida para José, e o anjo disse para ela: não temas, Maria, quando o anjo apareceu, porque Deus vai conceder-te uma bênção maravilhosa, ficarás grávida do Espírito Santo e terás um menino, e ele se chamará Jesus. Então, quando Deus quer revelar algo maravilhoso, Ele avisa antes através de anjos, através de sonhos, através de visões, através de um sentimento muito forte. Quando José soube que Maria teria um bebê, sem eles terem se casado ainda, eram apenas noivos, ele ficou sem saber o que fazer. O que Deus fez outra vez? Enviou um anjo para ele num sonho, e o anjo disse de uma forma muito forte: José, não tenha medo, Maria está grávida do Espírito Santo. O quê? O que é isso? E ele então interiorizou aquilo, aceitou, e depois acabaram por se casar. E quando Jesus nasceu, os anjos do céu fizeram uma grande festa.
Então o Natal foi tão importante para Deus, que Deus mobilizou os anjos do céu para manifestarem-se. Primeiro estavam Maria, José e Jesus na manjedoura, vocês se lembram da história, com certeza alguns animais que ali estavam, não havia lugar na hospedaria, nos hotéis, ali estavam eles, e nesse momento o anjo apareceu aos pastores que estavam no campo, e o anjo falou: não fique com medo, porque quando Deus se manifesta é diferente, não é? Então não temam, não fiquem com medo, eu trago uma grande notícia para vocês, uma excelente notícia: nasceu o Salvador do mundo. Mas é interessante que o movimento celestial não parou aí, apenas com sonho de José, manifestação do Gabriel para Maria, um anjo para os pastores, não. Seguindo este anjo que revelou-se para os pastores, diz a Bíblia Sagrada que houve uma multidão de anjos, talvez 5.000, 10.000, 15.000 anjos, não sabemos, e eles uniram-se àquele anjo que anunciaram aos pastores e cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Portanto, o movimento foi grande, anjos, pastores, depois os magos também, os sábios do Oriente, que foram e levaram prendas para Jesus. E a irmã Ellen White tem um texto interessante que diz assim: Deus muito se alegraria se no Natal cada igreja tivesse uma árvore de Natal sobre a qual pendurar ofertas, grandes e pequenas. Nós, adventistas do sétimo dia, somos privilegiados. Temos luz maravilhosa sobre todos os assuntos e temos luz maravilhosa sobre o Natal também. Anjos fizeram festa no céu e a irmã Ellen White, também inspirada por Deus, falou desse ponto importante. E ela disse que, no contexto da árvore de Natal na igreja, para arrecadarmos ofertas para os pobres. Nós temos o departamento da ADRA, por exemplo, que faz um lindo trabalho em atendimento às pessoas, às necessidades das pessoas, e eu deixo o desafio aqui para o próximo ano, nós termos incentivos de Natal, porque não uma árvore, não é pecado, não é idolatria, não é nada, é apenas usar um símbolo, e pendurarmos ofertas para direcionarmos aos pobres. De modo que, dessa forma, estaremos também obedecendo ao Senhor. Portanto, no Natal, o amor está no ar. Um tempo de paz para compartilhar. Luzes cintilam, alegria fica a brilhar. O espírito natalino está a nos abraçar. Natal é tempo de gratidão por momentos preciosos no coração, que o espírito natalino nos inspire a doar e a fraternidade sempre a nos guiar. O Natal está a chegar, faltam 2 dias, não é? Se fores limpar a casa, limpa primeiro o teu coração. Se fores acender as luzes, acende antes a da oração. Se fores embrulhar as prendas, coloca amor no teu coração. É claro que a prenda que os magos levaram foram para Jesus. E nós costumamos trocar prendas entre nós. Também não há problema nenhum em termos esse gesto, não é? De incentivo, de amor e de fraternidade de uns para com os outros. Mas Natal, no latim, significa nascimento. Natal é nascimento, não é? Nascimento de quem? De Jesus. Portanto, o verdadeiro significado do nascimento de Jesus é que ele precisa nascer no nosso coração. Este é o sentido do Natal. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Em 1624, nasceu um poeta, um religioso. Ele juntava religião com misticismo, portanto, ele é conhecido como místico também, Ângelus Silesius. E esse homem, inspirado por Deus, ele disse assim: mesmo que Jesus nasça 1000 vezes em Belém, se ele não nascer em ti, tua alma continuará desamparada. E é verdade. Eu aprendi de uma outra forma. De nada adiantaria Jesus nascer 1000 vezes em Belém se ele não nascer em seu coração. E é verdade, esse é o sentido verdadeiro do Natal. E eu gostaria de abrir a Bíblia com você em Mateus capítulo 1 e vamos ler 3 versículos. Mateus capítulo 1, 3 versículos. Foi quando o anjo apareceu em sonho para José e revelou que ele cuidaria de Jesus, seria o pai
de Jesus. Não biológico, não é? Mas o pai do coração de Jesus. Diz assim, Mateus 1, 21 primeiro. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Portanto, Natal significa Deus conosco, significa que o Salvador do mundo veio para perdoar os nossos pecados. A época de Natal traz consigo alguns factos curiosos também. Por exemplo, Belém, cidade administrada pelos palestinianos, eles têm uma outra religião, não é a religião cristã. Por Jesus ter nascido lá, para eles ganharem dinheiro, eles enfeitam a cidade de uma forma bonita. Eu estive lá no ano de 98, e foi no mês de novembro, no dia 20 que passamos por lá, de novembro, as luzes já estavam acesas, os incentivos de Natal já estavam todos espalhados pela cidade. E é curioso que os árabes, não é? Eles classificam 5 profetas como muito importantes, entre eles Jesus. Embora Jesus não seja o Deus deles, mas eles têm um respeito, têm um carinho por Jesus. E não só Belém, que é administrado por uma outra religião, mas também o Japão que na sua essência não tem uma religião cristã, eles também aproveitam o incentivo do Natal para ganharem o dinheiro. Na Rússia, na Ucrânia, na Sérvia e na Armênia, eles também comemoram o Natal, não no dia 25, mas no dia 6 de janeiro. Interessante que em 1914, na Primeira Guerra Mundial, soldados alemães e ingleses fizeram coisas interessantes, né? Os alemães querendo dominar o mundo e os ingleses do lado dos aliados. Na semana antes do Natal, eles trocaram saudações. Então, o Natal une os povos. Eles cantaram canções natalinas nas suas trincheiras. Com a permissão dos sargentos e dos tenentes, alguns soldados receberam a permissão, a autorização de trocarem algumas prendas simbólicas entre eles, soldados alemães e ingleses. E na consoada trocaram alguns alimentos. E eles foram tão amigáveis ao ponto de jogarem uma partida de futebol na véspera do Natal. Para vocês verem que o Natal une as pessoas. Até também na questão da Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, na época, num dos natais, houve um tratado de paz interessante ali. O Natal, para além dos momentos em família, tem um significado maior. É muito importante nós estarmos em família, é bom nós trocarmos as prendas entre nós termos comida diferente, né? Comidas gostosas, pratos apetitosos. É interessante nós estarmos juntos, mas o Natal tem uma outra vertente, significa a esperança da vida eterna. E quem é o autor da vida eterna? É Jesus, não é? É Jesus. Quem é o autor da esperança? É Cristo. No dia 12 de janeiro de 2010, o mundo foi abalado por um terremoto que devastou o Haiti, o país mais pobre das Américas. 230 mil pessoas morreram. E nós presenciamos tantos desastres naturais, tantas catástrofes no mundo, não vamos falar disso hoje, mas em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos declarou que a alimentação é um direito de todas as pessoas do mundo. Mas é curioso que ao fazermos uma análise da profecia de Jesus que haveria fome, e ao analisarmos também o egoísmo que vai no coração humano, nós, especialmente da liderança mundial, nós percebemos que há em torno de 1 bilhão de pessoas, dos 8 bilhões que há no mundo, mais ou menos, que conseguem ter apenas meia refeição diária. É muito triste, não é? Nós pensarmos que a mesa de muitos está muito farta e a de tantos está muito escassa. E é importante nós, no Natal, pensarmos também
não só nesta época do ano, mas durante todo o ano nós procurarmos ajudar a classe menos favorecida com aquilo que nós podemos, não é? Podemos falar sobre muitas coisas, mas a pergunta é: existe esperança para esse mundo? Existe esperança para nós? Sim, existe esperança. Jesus, no nosso coração, pode motivar-nos a nos prepararmos para o céu, a confessarmos os nossos pecados, a estarmos prontos para a volta de Cristo, e também Jesus, no nosso coração, deve motivar-nos a olharmos para as necessidades das pessoas. O que é uma pessoa sem esperança? É uma pessoa sem sonhos, sem ideias, sem futuro, sem perspectiva de nada que venha acontecer na frente, sem perspectiva de vida eterna. E nós damos graças a Deus porque fomos salvos por Cristo, e hoje nós vivemos no reino da graça e vamos alcançar o reino da glória quando Jesus voltar. Certa moça comentou com franqueza a sua difícil situação. Ela disse assim: eu queria ser popular entre os rapazes. Cedi à tentação, fiquei grávida, tive o bebê, perdi o filho que tanto amava, faleceu, sou viciada em drogas. E ela perguntou entre lágrimas para o pastor: existe esperança para mim? Quando vamos em Mateus capítulo 2, ali fala-nos do nascimento de Jesus. Esse é um ponto interessante para nós analisarmos. Em rápidas palavras, eu queria analisar aqui 3 reações diferentes ao natalício de Jesus. Qual foi a primeira reação? Foi a de Herodes. Herodes, diz a Bíblia, ficou perturbado quando os reis magos quiseram saber onde é que Jesus ia nascer. Ele ficou perturbado. Diz o verso 3, Mateus 2, verso 3. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Por que Herodes ficou perturbado com a notícia do nascimento de Jesus? Porque Jesus seria o seu rival. Herodes era odiado. Por quê? Porque ele conquistou o reino, embora fosse um governador local, mas ele tinha o apoio de Roma para dominar Israel, e ele conquistou o seu poderio com sangue, com despotismo e com tantas coisas más que ele fazia. E Jesus não. Jesus, de acordo com a profecia, ele sabia também, conquistaria com amor, com atenção as pessoas, o coração das pessoas. É curioso que quando a luz aparece, as trevas desaparecem. O bom sempre vence o mal. Quando Jesus é apresentado para as pessoas que vivem sem Ele, as pessoas fogem, as pessoas não querem ouvir de primeira. É necessário o Espírito Santo trabalhar primeiro, é necessário a pessoa ímpia, pagã, ter o tempo necessário para poder querer ouvir de Jesus, sobre Jesus. A santidade de uns expulsa a pecaminosidade de outros. E foi isso que aconteceu. O rei da paz nasceria e o Herodes ficou perturbado. Não é? Interessante que podemos fazer esta comparação, essa analogia para nós também. Não é? Quando estamos em comunhão, quando estamos em pleno relacionamento com Deus, ao ouvirmos sobre Deus, tudo fica fácil. Quando distanciamos um pouco, quando alguém vem mostrar, quem sabe, os nossos erros ou a necessidade da nossa intensa comunhão que devemos ter com Deus, já não gostamos. Imagine quem está lá fora e não ouve a respeito de Jesus. Qual foi a segunda reação? A segunda reação foi a indiferença dos líderes religiosos. Herodes convocou todos os líderes religiosos. Eles eram judeus, estavam sob a jurisdição, sob o comando de Roma, eles tinham que obedecer. E os líderes judeus religiosos, quando convocados, foram até Herodes, e Herodes perguntou, onde deverá nascer o Cristo? Vejam a reação curiosa deles. Eles conheciam muito bem de profecias, eles disseram assim: olha, é em Belém, como está escrito no profeta Miqueias 5:2. E tu, Belém, posto que pequena entre as terras, de ti sairá o guia que apacentará o meu povo. Olha, Herodes, se o senhor quiser, é em Belém, conforme a profecia. Isso não é conosco. E aqui encerra uma lição importante para nós também. Somos líderes, somos crentes, somos sacerdotes de Jesus Cristo, temos acesso direto ao trono de Deus. Cada um de nós tem
essa atribuição de sermos sacerdotes, esse título interessante, mas pode ser que nós também venhamos a agir como os líderes religiosos agiram nessas circunstâncias, quando alguém pergunta sobre Cristo, sobre a doutrina, sobre a salvação, sobre a vida eterna, podemos estar nos omitindo também da importância que temos de anunciar corretamente quem é Jesus, não é? Agora, teve a terceira reação ao nascimento de Jesus. Foi de quem? Foi a dos sábios do Oriente, dos reis magos. A tradução portuguesa fala em reis magos, eles não eram bruxos, é apenas uma tradução, não é? Eles eram sábios do Oriente, estudavam astronomia, não estudavam astrologia, não é? Astrologia nós não concordamos, tem a ver com signos, essas coisas, mas a astronomia tem a ver com as estrelas, com os astros. Eram matemáticos, astrônomos, eram estudiosos, mas eles, para além de estudarem essas matérias importantes da época, eram doutores, eles também conheciam de profecias. Eles sabiam que naquele ano, naquele momento ia nascer Jesus, e como eles estavam inteirados com os astros, quando eles perceberam uma estrela que apareceu no céu de uma forma mais forte, mais cintilante, eles disseram, olha, vimos a estrela e viemos adorar ao Senhor, porque eles conheciam. Curioso, né? É muito curioso. E o que eles levaram para Jesus? Levaram ouro, uma oferta ao Rei dos Reis, Jesus. Os reis terrenos recebiam ouro como prenda. Uma vez, quando a rainha de Sabá foi até Salomão, ela levou 4.200 quilos de ouro. Traduzindo para os dias de hoje, 340 milhões de euros, mais ou menos. Imaginem, 340 milhões de euros em ouro para o rei Salomão. E aqui, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, esses homens pagãos, aparentemente pagãos, no entanto inteligentes, tementes a Deus, foram e adoraram ao Senhor, e um deles ofereceu ouro. E é curioso que a irmã Ellen White comentando, e nós sabemos, aquele ouro que os pais receberam serviu como patrocínio para os 2 anos que ficaram no Egito, sem problemas nenhum, para depois voltarem para Jesus ser protegido da morte, não é? No livro Parábolas de Jesus, na página 158, fala que o ouro simboliza a fé que opera por amor. Então, o amor nasce no trono de Deus. Deus é a fonte da fé. Ele coloca fé no nosso coração. Ele é a fonte do amor. E nós, então, recebemos de Deus essas prendas maravilhosas para continuarmos no caminho que nós estamos. O outro sábio do Oriente ofereceu incenso, símbolo da aceitação de Jesus como nosso mediador. Jesus Cristo é o único mediador. Depois, o outro ofereceu mirra. Jesus é o médico dos médicos. A mirra era usada com fins terapêuticos no passado. E é interessante que quando vamos em Mateus 4, 23, diz que Jesus andava pela Galileia, percorria toda a Galileia, pregando, ensinando e curando. Até certo ponto, essas prendas mostram o ministério de Jesus e mostra também o que nós, como igreja, precisamos fazer, não apenas dentro de 4 paredes que estamos, mas especialmente fora dessas 4 paredes, no sentido de missão, de ajudar as pessoas que precisam. Nasceu para trazer esperança ao mundo. O povo judeu do passado, quando levado cativo para a Babilônia, o povo ficou 70 anos, triste, queria voltar, mas não podia. E Deus, então, suscitou os profetas para levar esperança. E entre os profetas estava Zacarias. Em Zacarias, capítulo 9, verso 12, diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Então, o povo estava preso lá, mas Deus queria que o povo ficasse preso de esperança, com desejo de voltar. E o povo voltou. Reconstruiu os muros, Jerusalém, as casas, e pôde refazer a vida espiritual. Nós, até certo ponto, ficamos presos também com algumas coisas que nós queremos alcançar, né? Um sonho,
um desejo, uma vontade, uma realização pessoal, familiar, que às vezes nós não conseguimos. Mas Deus, na hora certa, Ele pode providenciar a bênção para nós. Com fé, sendo da vontade de Deus, vamos receber esta bênção. Mas uma bênção que todos nós recebemos é a bênção da purificação dos nossos pecados, do perdão dos nossos pecados. E podemos adentrar não na Jerusalém terrestre, mas na Jerusalém celestial que Deus está preparando para nós. Eu li a história de Henry Mulhouse, que vivia em Dublin, na Irlanda. Com 17 anos ele precisou sair de casa sozinho. Ele recebia o patrocínio dos pais e de parentes para os seus estudos, mas ele não vingou-se nos estudos. Depois ele quis trabalhar, não deu certo também. Ele meteu-se em vários problemas, em vários sarilhos, drogas, prostituição e tantas outras coisas. E com 20 anos de idade, ele estava no hotel, um pequeno hotel, dependendo de favores de pessoas para a sua sobrevivência. E ele estava tão desanimado, estava tão sem esperança, que ele conseguiu uma arma de fogo e pensava em se matar. E quando estava ali no hotel, entre se suicidar ou não, inesperadamente ele escutou uma canção cristã que vinha do quarto vizinho, era uma canção de Natal. Ele ficou feliz com aquilo, o coração começou a amolecer, ele tirou da cabeça a ideia de se matar, ele ouviu até o final, depois sentiu o desejo de sair do seu quarto, ir até o quarto vizinho. Ele fez isso, bateu na porta do vizinho, era um outro rapaz que ali estava, um rapaz cristão, e eles começaram a conversaram bastante. O rapaz falou de Deus, o rapaz mencionou vários textos bíblicos, e o texto que ele mais gostou e que ele conseguiu gravar é aquele texto que todos nós conhecemos, meninos, meninas, desbravadores, todos nós, João capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E conta-se que Henry Mulhouse, depois de estudar a Bíblia, foi batizado na igreja adventista. Uma mulher que foi resgatada da prostituição disse a uma das suas antigas colegas: eu estive no seu lugar e sei que no íntimo do seu coração há um vazio que gostaria que fosse preenchido e um amor verdadeiro que gostaria de encontrar. Era assim comigo, até o dia quando encontrei Jesus e entreguei a minha vida a Ele. A sua ex-colega aceitou Jesus, estudou a Bíblia e também foi batizada. E é verdade, todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. No nosso coração há um vazio que só pode ser preenchido com Jesus, habitando em nosso coração. E se nós tentarmos preencher com outras coisas, nós não vamos encontrar a verdadeira felicidade. Podemos até, por um tempo, preencher esse vazio e achar que estamos felizes, mas no final vamos ver que é pura ilusão. Só Jesus é que preenche o vazio da alma humana. Quando vamos na Bíblia Sagrada, em João capítulo 4, nós vemos o exemplo da mulher samaritana, que também tinha uma vida de licenciosidade. Após o encontro que ela teve com Jesus, ali no poço de Jacó, Jesus, então, como conhecia a vida das pessoas, ele disse para a mulher: porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. E ela falou: como é que o senhor sabe disso? Ela percebeu, então, através desse contato, que Jesus era o Messias. O que ela fez? Mais do que depressa, deixou o cântaro que levava e foi até a cidade e avisou todos os homens, seus amigos, suas amigas, as pessoas que tinham encontrado o Messias. Onde é que nós encontramos a verdadeira felicidade, irmãos? É em Jesus. Não é na boa comida do Natal. É importante comermos uma comidinha diferente também, não é? Não é na posição social. A felicidade não está na fama. A felicidade não está nos vícios, nem na licenciosidade. A felicidade está em Jesus Cristo, nosso Senhor, habitando em nosso coração. É interessante que o jovem norte-americano Dennis Plummer, ele cursou psicologia
e no ano de 1988 concluiu o curso e ele quis conhecer a população do seu país. Então o que ele fez? Ele resolveu sair, fazer um tour pela América, a pé, com todos os recursos que ele podia para poder ter a sua sobrevivência, e a ideia dele era entrevistar pessoas de todos os tipos para saber o que elas sentiam realmente no coração. E ele entrevistou camponeses, empresários, marinheiros, narcotraficantes, prostitutas, e ele disse o seguinte: o que eu percebia nas pessoas era um vazio muito grande. E entre as pessoas ele entrevistou também, disse ele num documentário, o homicida número 1 da América. E quando foi abordado o que sentia em fazer isso, o homem disse: eu sinto um grande tédio ter que matar por dinheiro. Um grande tédio. E é verdade. Sabe que a época do Natal faz-nos refletir, não é? Faz-nos refletir que a melhor prenda que nós podemos dar a Jesus é o nosso coração. O mundo não pode salvar-se a si mesmo. Esta é a mensagem de Natal. O mundo precisa dos braços, das pernas, dos olhos, da face e do coração de Jesus. Mas Jesus não está aqui. Jesus está no céu. Então ele salvou você e a mim para nós sermos Jesus nesta terra. Então o mundo não pode salvar-se a si mesmo. Esta é a verdadeira mensagem do Natal. E para salvarmos os outros, para sermos instrumentos nas mãos de Jesus para salvarmos os outros, é necessário estarmos salvos. Jesus disse que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Se a minha autoestima não está boa, se eu não tenho motivação para a vida, para as minhas coisas da minha família, do meu trabalho, se eu acordo já triste, não tenho alegria, não tenho motivação, como é que eu vou amar o outro? Então Jesus dá-nos esta ordem para amarmos a nós mesmos primeiro, para depois amarmos o próximo. Então, o mundo não pode salvar-se a si mesmo. Esta é a mensagem do Natal. Não importa, portanto, onde nos encontramos, sempre veremos pessoas carentes, necessitadas de uma palavra de salvação. E nós somos instrumentos para levarmos esta mensagem. Conforme uma parábola moderna, vários cientistas propuseram realizar um plano insólito. Depois da Segunda Guerra Mundial, o povo desanimado, o povo depressivo, e essa parábola diz que no ano de 1960, depois do ano de 1960, esses cientistas preocupados com a tristeza da população, recorreram a um computador mais avançado da época. Eram os primatas que surgiram, bem grandes, com aquela tela enorme. Então, a pergunta era: de que modo as pessoas podem ser mais felizes? E sabem o que apareceu na tela do computador? Seguindo as bem-aventuranças de Jesus. E as bem-aventuranças de Jesus estão em Mateus capítulo 5, a partir do verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, por quê? Porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E assim os misericordiosos, limpos de coração, e os pacificadores e os perseguidos. A vida de Jesus aqui foi de muitos milagres. Se você analisar os evangelhos, você vai encontrar nos 4 evangelhos 35 milagres que Jesus fez. Só que se nós lermos o livro de João, no finalzinho, vai dizer que se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas, não caberiam nos livros todos do mundo, não é? Todos os livros do mundo. De modo que Jesus fez muitos milagres. Mas eu pergunto, qual é o maior milagre que Jesus pode fazer? Qual é? É nascer no nosso coração. Jesus já nasceu verdadeiramente no seu coração? Eu pergunto a mim também. Já nasceu no meu coração? Jesus já nasceu no nosso coração verdadeiramente?
Qual é a maior prenda que podemos oferecer a Jesus? É o nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quando vamos em Provérbios 23, 26, nós lemos: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem o meu caminho. Jesus quer, portanto, o nosso coração. Há algumas prendas curiosas no decorrer da história. Os jardins suspensos, que foi considerado uma das maravilhas do mundo antigo, foi Nabucodonosor que ofereceu à sua esposa, os jardins suspensos de Babilônia. Um automóvel Cadillac 0 km foi oferecido por Elvis Presley à sua mulher. O diamante 70 quilates que Richard Burton presenteou a Elizabeth Taylor em 1969 era de $1 milhão. Mas vejam que prenda interessante. Napoleão Bonaparte ofereceu toda a Holanda ao seu irmão Luís em 1806. Toda a Espanha foi oferecida por Napoleão Bonaparte ao outro irmão José em 1808. Há muitas prendas que você pode analisar, você pode ver, estão aí para serem vistas. Jesus não quer o nosso dinheiro, não quer o nosso carro, Ele quer o nosso coração. E com o nosso coração vem os nossos talentos, vem os nossos recursos, vem as nossas habilidades, vem o nosso sorriso, a nossa disposição para falarmos de Jesus. Ele quer a nossa vida, Ele quer tudo que nós temos. Tendo o nosso coração, Ele terá tudo que temos, porque seremos dele, não é? Mateus capítulo 1, 21, nós lemos no começo, diz: ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A virgem conceberá e dará à luz Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, 23. Jesus quer salvar-nos. Jesus quer salvar os nossos amigos. E eu pergunto, Jesus pode contar conosco? Jesus pode contar com a nossa atuação, em darmos o nosso coração para Ele e com o coração estarmos disponíveis para a pregação do Evangelho e para anunciarmos o amor de Jesus aos outros? Vamos ter uma música agora? Vamos ter uma música. E ao ouvirmos essa música, vamos refletir, vamos pensar naquilo que Jesus fez por nós. E vamos tomar a decisão de entregarmos o melhor que temos para Jesus. Ele nasceu em Belém um dia, sim. E Ele quer a melhor prenda que podemos oferecer. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele que merece toda a honra, toda a glória. Ele que merece a maior prenda, que é o nosso coração e a nossa vida. Vamos pensar um pouquinho na nossa vida espiritual. O que podemos melhorar? O que podemos crescer? Deus quer restaurar a nossa vida. E depois dessa música, nós vamos fazer uma oração de reconsagração e de restauração ao nosso Deus. Eu procuro as respostas que insistem em atormentar meu coração. E nessa busca eu me encontro, sem luz, sem direção, na escuridão. E quando o fim do ano chega, o brilho no olhar traz muita emoção. Eu volto a me perguntar, porque essa data mexe com meu coração. Eu me lembro da história
de que Jesus esteve aqui neste lugar. Se fez menino inocente, nascido numa manjedoura em Belém. Começo a achar respostas quando entendo a importância do Natal. Data tão especial, criada para lembrar de Cristo Jesus. Que o Natal nos faça refletir o seu grande amor. Que o Natal nos traga a esperança que Ele virá. E que sua luz continue a iluminar o nosso caminhar, mostrando que há um verdadeiro sentido do verdadeiro Natal. Que o Natal nos faça refletir o seu grande amor. Que o Natal nos traga a esperança que Ele virá. E que sua luz continue a iluminar o nosso caminhar, mostrando que há um verdadeiro sentido do verdadeiro Natal. Mostrando que há um verdadeiro sentido do verdadeiro Natal. Que o Natal nos faça refletir o seu grande amor. Que o Natal nos traga a esperança que Ele virá. E que sua luz continue a iluminar o nosso caminhar, mostrando que há um verdadeiro sentido do verdadeiro Natal. Mostrando que há um verdadeiro sentido do verdadeiro Natal. Que fique em pé para termos uma oração. Nosso Deus, querido Pai, muito obrigado porque Jesus nasceu em Belém um dia para nos salvar. Mas Ele não só nasceu, Ele viveu, levou uma vida santa, morreu por nós, ressuscitou, está vivo, subiu aos céus, intercede por nós, já faz juízo, inclusive, e vai voltar. Queremos, Senhor, oferecer-te a melhor prenda para Jesus, o nosso Salvador. É o nosso coração, é a nossa vida, é a nossa entrega. Abençoa-nos, Senhor, para que, ao nos despedirmos deste ano, ainda temos alguns dias, nós possamos pensar neste momento, numa restauração da nossa vida espiritual. Ajuda-nos a melhorarmos, a crescermos, a pedirmos. Agora nós pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos que o sangue de Jesus nos lave, nos purifique e que o Teu Espírito Santo nos restaure, para vivermos com dignidade de um cristão e estarmos preparados para a volta de Jesus. Portanto, aceita a nossa devoção, Senhor, aceita o nosso coração e dá-nos um feliz e verdadeiro Natal, em nome de Jesus. Amém, Senhor.